Eu quero convidar você para refletir comigo um versículo da Bíblia nessa manhã que se encontra novamente na carta de Filipenses. Semana passada eu li um trecho de Filipenses, hoje eu quero ler mais um pequeno trecho com você. Filipenses capítulo 3, verso 20. Carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses no capítulo 3. Nós vamos refletir um pouco juntos sobre o que ele fala aqui nesse versículo 20. O texto já está projetado aqui atrás também. Eu leio na versão NVI. Diz assim a Bíblia: a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pai, nós te louvamos, porque nesse dia aprove a tua graça, a tua soberana vontade, nos trazer a esse lugar, nos permitir ao coração entoar os cânticos que aqui entoamos, entregar ao Senhor as orações que aqui fizemos, e agora o que nós te pedimos é que, à luz da Bíblia, à luz da tua palavra, o nosso coração seja iluminado e toda a nossa vida, e nós possamos ser instruídos e orientados no teu caminho, de modo que possamos sair daqui agradecidos pelo dia bonito, mas ainda mais agradecidos pelo encontro maravilhoso com a tua própria presença em nosso meio. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, a maneira como a gente vive geralmente reflete a cultura do lugar que a gente pertence. Já parou para prestar atenção nisso? A cultura do lugar de onde nós pertencemos define muito a maneira como a gente vive. Se você for na casa do Pri e da Natan, que são gaúchos, você vai vê-los tomando chimarrão. Não é verdade? É muito natural para eles o hábito de tomar o chimarrão, que não é natural na minha casa. Você pode perceber que dificilmente, por exemplo, a gente espera de um brasileiro aquela coisa chamada de pontualidade britânica. Já viu? Não, os britânicos são muito pontuais. Os brasileiros? Não, os brasileiros não são. Eles marcam 7h30 para começar 8. Eles dão margem de atraso. Se for carioca, então, como diz por aí, esquece. A pontualidade não é uma das virtudes mais marcantes do carioca. Ao mesmo tempo, dificilmente você espera de um britânico o bom humor do brasileiro. Dificilmente você vai esperar desse clássico europeu a leveza para lidar até com as coisas mais críticas que o brasileiro costuma lidar, com aquele bom humor. Você não espera de um russo, morador de Moscou, a simpatia do carioca, que vai para o Maracanã 4h ver Flamengo jogar debaixo de um sol terrível e está tudo bem, e canta, e abraça Deus e o mundo ali. A maneira como a gente se comporta, a maneira como a gente vive, é muito moldada pela cultura do lugar que a gente pertence. Há exceções? Claro, sempre há exceções, mas elas sempre nos causam mais surpresa e estranhamento do que qualquer outra coisa. É você olhar para o britânico e falar, caramba, que gringo diferente, que gringo simpático. Ou você olhar para o carioca pontualíssimo e falar assim, que carioca esquisito. Causa uma certa surpresa para nós, um estranhamento. Esse era um tipo de estranhamento que Paulo, o apóstolo, estava sentindo quando ele escreve essa carta aos Filipenses. Quando ele escreve especialmente essas palavras que nós acabamos de ler, nesse único verso. Ele diz, nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde aguardamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Para entender por que Paulo estava tendo um sentimento assim de estranhamento, como quem percebia uma atitude não esperada ou até mesmo incoerente de pessoas que, por dizerem as coisas que diziam, por afirmarem ser parte de determinado local ou de determinada cultura, deveriam viver modelados por aquele local ou por aquela cultura, porém, no entanto, não viviam. Para a gente entender o estranhamento de Paulo, a gente tem que entender um pouquinho os versos acima desse que nós lemos, especialmente o verso 18, quando Paulo diz assim, como já disse repetidas vezes e agora repito com lágrimas, ou seja, há lamento em Paulo.
esse estranhamento, esse incômodo do que ele percebe, gera nele profunda tristeza. Ele diz: há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O seu Deus é o estômago, e eles têm orgulho do que é vergonhoso. Só pensam nas coisas terrenas. E aí ele entra no texto que lemos: a nossa cidadania, porém, está nos céus. Olha que interessante. Ele fala com tristeza a respeito de pessoas que, embora se definissem como cristãs, viviam, na verdade, como inimigos da cruz. Então pense no estranhamento desse homem, lidando com pessoas dizendo o seguinte: não, eu conheço Cristo, eu sigo a Cristo, eu gosto da igreja de Cristo, mas a maneira como eu conduzo a minha vida parece mais apontar para o fato de eu ser um inimigo da cruz de Cristo e não um amigo de Jesus. E ele chama essas pessoas assim de inimigas da cruz exatamente por não viverem uma vida condizente com a fé que vem da pregação da cruz, a fé do Evangelho. E ele descreve um pouco algumas características dessas pessoas. Primeiro ele diz: o seu Deus é o estômago. É uma acusação forte, gente. O que Paulo está dizendo aqui é que aquelas pessoas, elas são guiadas, elas são governadas, não por Deus a quem elas dizem adorar, não por Jesus a quem elas dizem seguir, mas elas são guiadas pelos seus próprios apetites, pelos seus próprios instintos, pelas suas paixões, pelas suas cobiças. Paulo está dizendo o seguinte: há uma espécie de pessoas, e eles caminham entre os cristãos, e eles se definem como cristãos, mas que, na verdade, embora eles digam algo, eles vivem de modo diferente, eles vivem como inimigos de Jesus, inimigos da cruz de Jesus, e eles são guiados pelas suas próprias paixões. Mais do que isso, Paulo diz: eles têm orgulho do que é vergonhoso. Olha que outra acusação séria. Aquilo que deveria causar constrangimento e vergonha gera um sentimento de orgulho no coração deles. Aquilo que deveria ser de alguma forma repudiado e combatido é talvez celebrado e aplaudido. E Paulo está dizendo: esse tipo de conduta mostra que eles são inimigos da cruz. E mais, e talvez a mais flagrante de todas, segundo Paulo, ele diz no verso anterior ao que lemos, o verso 19, eles só pensam nas coisas terrenas. É uma outra acusação muito curiosa. Por quê? Por que ela é curiosa? Porque Paulo está dizendo que se aquelas pessoas fossem efetivamente identificadas como cristãs, elas estariam identificadas com a realidade celestial. Elas estariam identificadas com aquilo que Paulo escreve nas suas cartas propriamente, dizendo que o nosso pensamento deveria estar nas coisas do alto onde Cristo está, que os nossos sentimentos deveriam ser elevados até o trono da graça de Deus, que o cristão, de alguma forma, é uma espécie de gente que ele não está divorciado da realidade, ele continua fincado com seus dois pés no chão desse mundo, ele vive as alegrias e os dissabores do viver, mas ele não consegue deixar de ter o seu coração ancorado no trono celestial de Deus. Ele sabe que é do alto que vem sua inspiração, que é do alto que vem a direção de sua vida, que é da sabedoria de Deus que vem os passos para a sua caminhada. E aí o que causa estranhamento a Paulo? Ele diz: há um grupo que se define como cristão, mas que são inimigos da cruz, que além de terem no próprio estômago o seu Deus e celebrarem aquilo que é vergonhoso, eles só pensam nas coisas terrenas. Eles são incapazes de transcender. Eles são incapazes de trazer Deus para a cena da realidade de suas vidas. E então, para apresentar um contraste entre esse tipo de vida estranha ou surpreendentemente incoerente e a verdadeira concepção de uma vida cristã, Paulo diz as palavras que nós lemos do verso 20. É o contraste. Ele coloca: a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Talvez a gente estranhe a palavra escolhida por Paulo aqui, cidadania. Por que cidadania? Bom, a palavra traduzida como cidadania, algumas versões traduzem como pátria.
é o substantivo grego politeuma. Ele só aparece uma vez nas cartas de Paulo, e é aqui. E ele aparece aqui como descrevendo conduta ou procedimento. Então veja, lembra da nossa conversa lá no início? A pontualidade do britânico, o bom humor do carioca, aquelas questões características que têm a ver com a identificação cultural e a cidadania de alguém. O que a gente está dizendo é o seguinte, bem, a forma como aquela pessoa move-se na vida tem a ver com a cultura de onde ela vem, que ela recebeu. O que Paulo está dizendo agora aqui é o seguinte, a maneira como a gente se porta na vida tem a ver também com a nossa cidadania celestial, a nossa conduta, o nosso procedimento, a lógica é simples. A lógica, na verdade, para Paulo é muito prática. Se a cidadania dos cristãos está nos céus, se aquilo que melhor define um discípulo de Jesus não é nada propriamente nesse mundo, embora aqui estejamos, mas a realidade celestial que fomos inseridos por Jesus, se lá é a nossa pátria e não aqui, a conduta dos cristãos também precisa ser compatível com essa cidadania. Sabe o que Paulo está dizendo aqui em linhas gerais? Tende a haver mais céu na vida de um cristão. E não céu nesse conceito etéreo, subjetivo, sabe, vago, em que você fala, hoje o céu está tão lindo como diz a canção. Não. Tende a haver realidades celestiais na vida de um cristão. A realidade da presença viva de Deus na vida de um cristão. Assim como a cidade de Filipos, onde a igreja para quem Paulo escreve essa carta estava localizada, era uma colônia de Roma, num território estrangeiro. Filipos ficava na região da Macedônia, ali entre Macedônia e Grécia. Mas Filipos era uma colônia de Roma, do Império Romano, num território que não era Roma. Paulo está nos dizendo com essas palavras que da mesma forma a igreja de Jesus é uma colônia do céu na terra. Ela está na terra. Ela está fincada nesse lugar. Mas ela não é modelada pela cultura terrena. Ela é celestial. Ela defende não apenas os direitos, como ela proclama a realidade de um outro governo que a representa. E é aí, queridos, que a santidade de que o Evangelho tanto fala é essencialmente diferente do moralismo, que muitas vezes se confunde quando a gente fala em santidade. E eu queria que você prestasse atenção nisso, porque isso é muito importante. O moralismo, ele está sempre interessado nas ações em si mesmo, ou seja, naquilo que eu não posso fazer, ou naquilo que eu não devo fazer se eu quero ir para o céu. O que o discurso moralista religioso fala? Você não pode fazer isso, você não pode tocar aquilo, você não pode ir para tal lugar, você não pode praticar determinada coisa, se o que você quer no final da equação da vida é ir para o céu. E muita gente pensa na santidade nesses termos, como uma lista de coisas que eu não posso. Então, poxa vida, tem de haver mais céu na vida de um cristão. Eu não posso ter no meu estômago o meu Deus, eu não posso celebrar as coisas vergonhosas, eu não posso pensar só nas coisas terrenas, eu preciso me ocupar mais das coisas de Deus, então eu preciso me ocupar mais de coisas santas. E aí, às vezes, muito equivocadamente, um cristão vai pensar que essas coisas santas, ou essa santidade a que ele deve se apegar, é aquela lista de proibições, das coisas que ele deve lutar fortemente contra, porque se ele não lutar, no final o seu destino não vai ser o céu, mas vai ser a perdição, vai ser a condenação. E ele se torna não um cristão discípulo de Jesus, mas um religioso moralista, que talvez tente obedecer pelo medo da condenação e não pela graça e pelo amor que recebeu de Deus. Mas o Evangelho diz que, na verdade, eu devo me afastar de tudo aquilo que tem o poder de me descaracterizar como um cidadão dos céus e como um filho de Deus. Você consegue entender a diferença entre moralismo e Evangelho aqui? O moralismo vai dizer, se afaste, senão você não entra no céu. O Evangelho vai dizer o seguinte, o céu foi aberto para você. Jesus fez todas as coisas. Agora, como você ainda vai continuar aderido a algumas práticas na sua vida, ou algumas coisas na sua vida que não mais combinam com Jesus, agora que você é uma nova pessoa,
Agora que você tem uma nova cidadania, agora que os céus não é mais apenas um lugar onde você quer chegar no final da vida, mas é também a sua origem, é aquilo que modela você, a forma como você sente, como você pensa, como você se move na vida. E aí o Evangelho vai falar de santidade. É se afastar daquilo que, de modo contrário, há de me descaracterizar como esse cidadão dos céus. Então você consegue entender a diferença? O moralismo diz o que eu não devo fazer se eu quero alcançar o céu. O Evangelho diz como eu posso viver agora que o céu me alcançou. É por isso que Paulo está escrevendo dizendo, a nossa cidadania está nos céus. Nós não nos conduzimos dessa forma, nós não somos movidos mais pelas nossas próprias paixões enlouquecidas, nós não somos mais o tipo de pessoas que aplaudem aquilo que é vergonhoso, aplaudem aquilo que traz vergonha para o próprio nome de Jesus. Não, nós não somos pessoas mais ocupadas apenas com as coisas que são terrenas e unicamente nesse plano da nossa vida. Por quê? Porque o céu invadiu o nosso coração. Não temos como negar mais essa realidade. Então o Evangelho começa a me dizer como eu posso viver agora que o céu me alcançou. Afinal, em Jesus a gente tem uma nova vida. Não é isso que a gente fala e canta o tempo todo? Não é isso que a Bíblia tanto diz? Que em Jesus nós recebemos um novo coração, uma nova mentalidade, novos sentimentos. Em Jesus nós temos os céus abertos e perdão de pecados. Nós não estamos mais numa saga tentando abrir os céus com a força do nosso empenho moral para que Deus veja, então recompensa e queira nos abençoar. Não, os céus foram abertos apesar de nós, pela graça da obra de Jesus, suficiente na cruz. Nós temos em Jesus, então, uma nova chance, nós temos em Jesus um recomeço. O céu não é mais apenas o nosso destino, o céu é também a nossa origem. E essa é uma percepção que tem escapado da vida e do coração de muitos crentes. Eles pensam assim, bom, quando eu for para o céu, o dia que o céu chegar, o dia que Jesus voltar ou eu partir para Ele, o dia que eu estiver no céu, e fazem perguntas de como vai ser no céu, se no céu vão se reconhecer, se não vão se reconhecer, se no céu vão ter os seus animais de estimação, se não vão ter seus animais de estimação, se no céu tem futebol, se no céu não tem futebol, e ficam numas concepções que são vazias em si mesmas. O céu não é apenas o nosso destino final. Aliás, a Bíblia fala sobre um novo céu e uma nova terra. A Bíblia fala sobre a restauração plena da criação de Deus. Mas esse céu de qual Paulo fala aqui, que define a nossa cidadania, é também já aqui e agora a nossa origem. Aquilo que modela o tipo de gente que nós somos e o tipo de vida que nós deveríamos viver. Veja que Paulo não está dizendo que a nossa cidadania estará nos céus, mas que ela já está lá agora. A nossa cidadania está nos céus. Vão acontecer coisas antes de finalmente chegarmos lá, mas a nossa cidadania é tão definida agora como será então. Acontecerão coisas na jornada da nossa vida ao lado de Jesus até a gente estar face a face com o Senhor, por toda a eternidade, como cantamos hoje aqui nessa manhã, expressando o desejo do nosso coração. Mas a garantia que temos de que estaremos lá, face a face com o Senhor, a realidade celestial que nos envolverá lá é tão viva hoje quanto será naquele momento. Quando Paulo afirma que a verdadeira cidadania dos cristãos está nos céus, ele está dizendo que nós estamos então num reino diferente desse mundo e que por causa disso nós declaramos uma lealdade diferente. Então veja, assim como Filipos, a cidade onde estava a igreja para quem Paulo escreve, ela não prestava satisfações imediatamente ou de modo principal a Macedônia ou a Grécia, mas a Roma, porque ela era uma colônia de Roma em terra estrangeira. Nós também estamos entendendo que os cristãos, embora eles vivam no mundo, e eles estejam debaixo das leis e do governo do mundo, e eles devem ser cidadãos desse mundo, sem sombra de dúvidas, fazendo tudo aquilo que é devido para o exercício da boa cidadania nesse mundo, eles são pertencentes de um reino diferente ao deste mundo. E, em última instância, eles declaram uma lealdade diferente. A primeira característica de um reino, você sabe disso, é o rei.
é o chefe de Estado, aquele a quem você deve lealdade. E a Bíblia está dizendo então que nós somos parte do reino de Deus, nós temos em Deus o nosso rei. Como você também sabe, é possível testar onde está a lealdade de uma pessoa pela maneira como ela gasta, por exemplo, o seu tempo, o seu dinheiro e as suas energias. A gente aponta a nossa prioridade, a gente aponta para aquilo que de fato nós temos lealdade, fidelidade, com a dedicação do nosso tempo, da nossa atenção, dos nossos recursos, das nossas energias. Isso se aplica, gente, às coisas mais simples da vida, ok? Eu costumo dizer que das coisas menos importantes da vida, a mais importante é o futebol, que eu gosto muito. Para um cara que gosta muito de futebol como eu, é muito comum eu encontrar esse enquadramento aqui da lealdade com gastar tempo, dinheiro e energia com o meu time. Como? Lança a nova camisa da nova coleção. Ela não é tão diferente da anterior. Na verdade, se você for racional, é sempre igual. Mas você fala, tá linda, mas está muito diferente. Aí você fala, você reparou a gola. E aí você justifica que aquela mudança vale R$400. E vale gastar o ingresso para o jogo. E vale a despesa da energia para estar lá cantando. Por quê? Porque aquilo faz sentido para você. Se o cara não gosta de futebol, aquilo não faz o menor sentido. Mas se ele gosta, ele expressa a lealdade dele naquilo. Ele é sócio, torcedor, ele vai para o jogo, ele veste a camisa, ele assina um pacote de streaming para assistir os jogos, porque ele precisa daquilo, aquilo é algo importante para a vida dele. Vai do menor, do menos importante, até o maior. A gente declara a nossa lealdade. A gente expressa a nossa lealdade pela maneira como a gente gasta tempo, dinheiro e energia. Nós podemos dizer que Jesus, então, é o nosso rei? Se somos súditos do reino de Jesus, se declaramos que Ele é o rei do nosso coração, nós podemos afirmar que Jesus é a nossa prioridade. Nós podemos afirmar que devotamos a Jesus a nossa lealdade. Que nós somos leais a muitas coisas e muitas coisas legítimas da vida pedem de nós tempo, dedicação, empenho, mas que se Jesus nos chamar e se Jesus nos pedir e aquilo que Ele espera de nós, encontrará sempre a primazia do nosso tempo, a primazia dos nossos esforços, a primazia dos nossos recursos. Nós podemos dizer que Jesus é o nosso rei, no sentido de que Ele frequentemente ocupa os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Eu não consigo não gastar tempo com Jesus, eu não consigo não pensar a minha vida a partir da presença de Jesus nela. Jesus é o nosso rei, podemos afirmar que regularmente nós temos então audiências com o rei, onde apresentamos as nossas súplicas e as nossas petições. Ou seja, Jesus é o rei que domina sobre todas as coisas e Ele diz que nós somos bem-vindos em sua presença. Dificilmente você um dia terá condições de estar numa sala real diante de um trono de um rei humano. Dificilmente você vai conseguir uma audiência com o rei Charles na Inglaterra ou algum outro rei de menos expressão nesse mundo. Mas a Bíblia nos garante que você e eu temos livre acesso imediato ao Rei do Universo, que é Jesus. E que nós nos apresentamos diante de Jesus mediante a oração. Jesus é o Rei da nossa vida, ao ponto de nós podermos dizer, eu tenho audiências com Ele, eu vou à presença dEle, eu me coloco perante Ele e apresento aquilo que machuca o meu coração, aquilo que angustia a minha alma, ou aquilo que é uma profunda alegria pela qual sou grato, eu coloco diante dEle, o meu Rei. Será que nós podemos afirmar que o reino de Jesus é priorizado por nós e ganha espaço nas nossas vidas, ganha espaço dentro da nossa casa, ganha espaço nos nossos relacionamentos, ou seja, a realidade do reino de Deus influencia a maneira como eu vivo todas as minhas relações?
Percebe o que significa Paulo dizer a nossa cidadania está nos céus? Num contraste com quem só pensa nas coisas terrenas, tem no próprio estômago o seu Deus e celebra aquilo que é vergonhoso. A nossa cidadania está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Palavra que a gente conhece tão bem hoje em dia, mas aplica tão mal no contexto que esse texto nos apresenta. Ansiedade a gente lida muito diretamente, com todos os seus efeitos. Mas parece que Paulo aqui fala de uma ansiedade diferente. Ele diz que nós esperamos ansiosamente pelo Salvador. Há anseio, há urgência de alma pelo encontro com Jesus. E aqui, queridos, nesse texto, está a razão dos cristãos serem considerados, ou deveriam ser considerados, o povo da viva esperança. O que Paulo escreve aqui é a nossa suprema consolação na vida. Eu vou repetir. Paulo está dizendo que aguardamos ansiosamente pelo Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E eu estou dizendo para você que essa expectativa é a suprema consolação da vida de um cristão. Afinal de contas, nós aguardamos algo. E esse algo é o retorno do Senhor Jesus. Aquele que veio para ser o nosso Salvador, morreu numa cruz, ressuscitou ao terceiro dia e ascendeu aos céus, prometeu vir outra vez. E essa certeza de seu retorno, e essa expectativa de seu retorno, é o grande anseio do coração de um cristão. Ele vai voltar, e quando ele voltar, ele vencerá o mal, ele vencerá a iniquidade, ele vencerá o inferno. Tudo o que nos assombra no mundo que a gente vive, e toda a malignidade à sua volta, ele derrotará definitivamente e exterminará para sempre. Tudo isso nos é garantido pela Bíblia. Então, por que o cristão deveria ter essa viva esperança? Por que essa realidade é a suprema consolação da nossa vida? Porque a vida da gente pode ser dura aqui. E eu vou além. A vida da gente pode ser dura agora e ela pode ficar ainda pior. E você e eu, muito recentemente, já passamos, como sociedade humana, por situações que nós sequer imaginávamos ser possível passar no nosso tempo, com a nossa família e com os nossos filhos, e vimos o mundo atravessando, e continuamos vendo cada vez mais. E quase que aquilo que é estranho e agressivo vai se tornando natural, pela frequência com a qual acontece ao redor do mundo e cada vez mais próximo de nós. Sim, a vida é duríssima e ela pode piorar, nós podemos sofrer perseguições. Nós podemos sofrer coisas semelhantes que muitos discípulos de Jesus sofrem hoje, mundo afora. Tudo isso pode vir sobre você, tudo isso pode vir sobre mim. Perdas, tristezas, dores, morte, mas eis qual deve ser a nossa resposta. Ainda que se levante o inferno e todos os reinos desse mundo com a sua fúria, façam eles o que fizerem, nós sabemos de uma coisa, e nós aguardamos por uma coisa: o dia da volta do Senhor. E quando esse dia chegar, e quando Ele voltar, tudo que está em desordem será colocado em ordem, e tudo que é caos será paz. Toda lágrima será enxugada, toda dor será estancada, toda morte será banida, todo absurdo será desfeito. Tudo aquilo que existe como consequência de um mundo caído por conta do pecado, mas que não foi criado por Deus originalmente para ser, deixará de ser para se tornar aquilo que Deus idealizou que fosse. E você e eu sabemos disso, ainda que hoje tenha caos, ainda que hoje seja difícil. Nós olhamos para o amanhã, não com uma incredulidade ou um ceticismo de que as coisas vão sempre de mal a pior,
Ou nós não olhamos para o amanhã com aquele fatalismo da pessoa que já não tem mais esperança de nada. Nós olhamos para o amanhã sorrindo, a despeito das dores do presente, porque temos a garantia e aguardamos ansiosamente, como diz o texto, o dia da vinda do nosso Senhor. Jesus descerá do seu trono nos céus e virá outra vez a esse mundo, não mais como um frágil bebê que nasceu numa manjedoura em Belém, mas como o supremo juiz e como o soberano rei. Ele vem para estabelecer todas as coisas. Ele terá a vitória final sobre tudo e sobre todos, e reinará eterna e soberanamente. E o que você e eu temos a ver com isso? Nós, os que cremos em seu nome e nos rendemos ao seu senhorio, viveremos para sempre com ele. E a pergunta que eu faço ao nosso coração é: se isso é uma verdade, como ela não vai ser modeladora da nossa vida aqui e agora? Se essa esperança não é uma balela, se esse olhar para o amanhã não é uma tentativa insana de gente frustrada de se apegar àquilo que não tem concretude para tentar sobreviver à realidade da vida, mas se essa esperança é de fato o fundamento da nossa alma, por que a gente não vai modelar os nossos dias por essa realidade? Onde está a sua cidadania? O que caracteriza você? O seu comportamento na vida, a maneira como você lida com as coisas e com as pessoas, é caracterizado pelo quê? A qual reino você pertence? Ou a qual rei você devota a sua lealdade? A Bíblia é muito clara ao dizer que este mundo, como conhecemos, chegará ao fim quando os céus se abrirem e Jesus voltar em glória para julgar e reinar. Você será contado entre aqueles sobre quem Paulo diz que aguardam ansiosamente o Salvador, sabendo que naquele grande dia você terá paz e segurança por causa da obra que Jesus realizou no seu lugar na cruz. Se você me ouve nessa manhã e essas palavras chegam ao seu coração, eu te digo: renda-se a Jesus, em definitivo. A sua vida vai encontrar segurança agora, mas a sua vida vai encontrar nele segurança eterna. Mas eu falo também para você que já é discípulo de Jesus, que já ama o Senhor, cuide da sua conduta de modo que ela revele o seu rei. Cuide da sua conduta diária de modo que ela revele a sua cidadania celestial. Lembre-se que, como cristão, onde você chega e o que você fala, você chega e fala como um representante. Você está levando, bem ou mal, o nome de Jesus com você. Você está levando, bem ou mal, a reputação de Jesus com você. E quando nós olhamos tantas coisas e tantas acusações que são feitas com relação a algumas lideranças cristãs e algumas igrejas, e acusações legítimas, nós nos deparamos com esse constrangimento, que aqueles que deveriam representar fielmente o Rei Jesus e a realidade do reino de Deus têm trazido muitas vezes vergonha e escárnio para o nome do Rei Jesus e para o reino de Deus. Então, se você é um discípulo de Jesus, cuide de sua conduta de modo que ela revele quem é o seu rei, a quem você de fato se devota. Priorize em sua agenda tudo que te aproxima do Rei Jesus e se envolva com o reino. Cuidado com as distrações. Nessa vida são muitas, a gente pode não perceber e ficar igual aquele grupo a respeito de quem Paulo diz: só pensam nas coisas terrenas. Gastam tempo, energia, saúde, recursos, tudo em coisas vazias em si mesmas. E não conseguem ter nenhuma inclinação sincera do coração para o reino de Deus. Lembre-se que nós não nos divorciamos da vida desse mundo, mas nada nesse mundo nos define mais. Se você é um discípulo de Jesus, você precisa estar envolvido com a realidade desse mundo.
Você precisa ser alguém que age, que abençoa pessoas, que socorre pessoas, que trabalha dedicadamente, que vive a vida como ela deve ser vivida aqui e agora, mas que entendeu que nada daqui define exatamente quem você é. C.S. Lewis, um grande escritor cristão, disse certa vez o seguinte a respeito do céu. Ele falou: estou aqui, mas sou de lá. Um dos maiores gênios intelectuais que já pisaram esse mundo, escritor celebradíssimo, professor em Oxford, seguido por muitas e muitas pessoas, falando sobre o céu como a sua identidade, como aquilo que o definia, disse: bem, eu estou aqui, mas eu sou de lá. O que me define é saber que eu sou um cidadão do reino de Deus. Então que você e eu possamos decidir viver hoje e a partir de hoje, todos os dias da nossa vida, para exercer essa nossa cidadania celestial. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te louvamos por tua palavra nesse domingo. Pedimos que o Senhor nos ajude a olhar para ela como o molde que deve formar os nossos sentimentos, pensamentos e afetos. Nos ajuda, Senhor, a sermos cristãos, não apenas na declaração verbal disso, mas nos ajuda a sermos discípulos de Jesus realmente engajados e comprometidos com o teu reino. Que a nossa lealdade seja ao nosso soberano Rei, que a nossa vida se perceba inserida nessa dinâmica e nessa realidade do reino de Deus, de modo que exista mais céu na vida da gente, mais céu nas nossas conversas, mais céu no nosso casamento, mais céu no relacionamento com os nossos filhos, mais céu na maneira como lidamos com os nossos amigos e com os nossos compromissos, todos eles dessa vida, de modo que a realidade do teu reino seja visível e percebida também através de nós, nos lugares onde chegamos e estamos, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja presente com cada um de nós hoje e para todo sempre. Amém e amém.